Glória a Deus. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Que a paz esteja no coração de cada um de vocês, a bênção do Senhor. Com certeza é uma grande alegria estar aqui. David sabe disso, que é um parceirão. Ele, a Audrey, pastor David, a Audrey, seus filhos, né? Porque ele está enchendo a terra, crescendo e se multiplicando. Quer mais? Eu parei. Tenho 2 também. E ele tem 2 meninos, né? Eu tenho uma menina mais velha, então eu parei. Porque os filhos, antes de eu me apresentar, deixa eu dizer isso. Porque os filhos, eles são tão poderosos que eles não apenas mudam o nosso comportamento, a nossa alimentação, né? Vocês que são jovens vão aprendendo aí. Eles mudam até a nossa teologia. Porque eu me converti com 14 anos, então nesses 4 anos que eu sou crente, essa risada foi o inimigo. Já começou o levante, vai ter uma guerra espiritual aqui. Então eu me converti com 14, tenho 41 agora. E eu sempre acreditei que a igreja não passaria pela grande tribulação, ela seria arrebatada antes. Mas se Jesus não voltar e a minha filha começar a namorar, vai ser uma grande tribulação. Então a minha teologia vai mudar. Eu oro para que Jesus volte e ela ora porque quer casar. Não é fácil não. Mas para que... Ajuda eu. Me ajuda, Senhor. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Muito prazer, eu sou o Júlio Luque, pastor em Ribeirão Preto. Sou casado com a pastora Adriana há 19 anos. Há 19 anos o Senhor abençoou muito a vida dela. Pela risada o pessoal já não concordou comigo. A mulher sempre ganha, né, pastor David? Sempre ganha. 19 anos, somos pais da Vitória, de 15 anos. Linda, puxou para a mãe. E do Natan, de 10. Lindo, puxou para a mãe também. E nós louvamos a Deus pela nossa família, tem servido a Deus também. Estou hoje com meu cunhado e a minha irmã, né? Que Deus abençoe, prazer estar com eles. Só estou falando isso porque eles pagaram o café à tarde. Estava bom o café, brincadeira. Uma bênção, uma honra ter eles comigo. Eu sou pastor de adolescentes e ajudo muito pastor de jovens. De 12 a 17 anos é a nossa turma. No ano de 2019 nós começamos com 30 adolescentes e hoje nós temos 350. Temos 55 células ativas. Nossa igreja é uma igreja em célula, sou da igreja do Evangelho Quadrangular, em Ribeirão Preto. Eu sou de São Paulo, mudei para lá. Meu sogro é o pastor da igreja Além do Véu, Ministério Além do Véu. E nos mudamos para lá, estamos na Quadrangular. Alguns eu já conheço, né? Estou só me apresentando para quem ainda não me conhece. E nesses últimos 3 anos nós temos trabalhado para ativar uma turma muito bacana, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui e lá nós fizemos um culto misturado hoje dos adolescentes e dos jovens. Então tem uma turma boa lá, fazendo um grande trabalho lá. E no terceiro, hoje é o terceiro ou quarto sábado hoje, né? Hoje lá é o podcast, a gente coloca a mesa em cima do púlpito assim, e a gente fala sobre vários assuntos, e a turma toda está lá. E nós temos trabalhado nesses 3 anos em ativar essa galera, né? É impressionante como hoje começa cada vez mais cedo o ataque na mente dessas crianças, adolescentes. Muitas vezes nós pegamos atendimento de uma menina de 13, 14 anos que vem pedir oração porque já iniciou a sua vida sexual. E isso acontece sem nenhum tipo de conhecimento e sem entender o que está acontecendo, apenas pela pressão do meio em que a pessoa vive. E hoje eles são muito pressionados em vários aspectos. E nós temos visto a mudança na vida deles. É uma boa idade para ter a mudança, para quando chegar nessa fase de jovem, eles já estarem prontos para pastorear boa parte da igreja, né? Nossa igreja hoje tem 5.000 membros, então precisa de muita gente para trabalhar. Como aqui é uma igreja grande, de excelência, que precisa de muita gente para trabalhar.
inclusive você. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, inclusive você. Porque a gente pensa sempre que Deus só vai usar quem estiver pregando ou estiver uniformizado. Não, Ele quer usar todos, não é? Então, nós temos vivido uma experiência muito incrível de ativação. Meninos que nem falavam, nem abriam a boca e hoje pregam, lideram células. Eu tenho meninos de 15 anos já que são líderes de 3 líderes, por exemplo, que lidera mais ou menos 20 a 25 pessoas. E essa ativação ministerial tem trazido algo extraordinário na vida da nossa igreja, porque essa galera começou a ganhar os pais, e os pais começaram a vir à igreja, porque nós temos um trabalho muito forte chamado Pais e Filhos. Logo no começo nós estávamos numa sala pequena, hoje nós usamos o templo principal da igreja, porque o volume é maior nos nossos cultos, mas no começo nós fazíamos numa sala, e eu me lembro que um dia o Senhor falou ao meu coração, estava orando, e o Senhor falou ao meu coração algo muito forte. Você sabe bem, você conhece a Bíblia, e você sabe que Deus decide ficar 300 anos quieto. Ele vai ficar 300 anos sem falar. Mas quando Ele vai falar a última coisa, Malaquias 4:6, Ele diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. E então nós estamos orando debaixo desta palavra profética. Deus, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha para mim, porque muitos quando são adolescentes não conseguem nem se relacionar com os pais. Aí eles querem namorar, não conseguem, porque não conseguem se relacionar com os pais. Vai estragar a vida de quem está namorando, certeza. Isso é aconselhamento pastoral. São 20 e tantos anos fazendo a mesma coisa, eu posso te afirmar isso. Enquanto você não conseguir ajustar a tua frequência com a frequência dos teus pais, enquanto você não conseguir fazer esse ajuste no seu relacionamento, você vai ter muito problema em qualquer relacionamento e aonde você estiver, porque você vai usar o mesmo padrão de comportamento que você tem com seus pais em todos os seus relacionamentos. Ah não, na minha casa os meus pais não são crentes, é difícil, e na igreja eu sou diferente. Esse diferente, nós podemos trocar essa palavra diferente por hipócrita. Porque falar isso é duro, mas é que nem bezetacil, dói mais cura. Porque como cristãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser quem verdadeiramente somos em casa. Então não comece a namorar se você ainda não ajustou a sua frequência com os teus familiares. Porque no casamento vai melhorar? Não, vai piorar. Então essa é a hora certa de tratar. E nós temos feito isso e visto na vida de muitos jovens a vida sendo transformada, restaurada. Tive um caso de um menino que estava passando por problemas e vários problemas na igreja, e a irmã dele é uma das nossas líderes. E enquanto ele estava fraco, a irmã ia todos os dias no quarto orar por ele, e isso impactou a vida dele, porque ele disse: eu sou mais velho que ela e ela está na minha frente. E ele ficava impactado, porque ele entrava no quarto dela, e quando ele entrava no quarto dela, ela estava fazendo o devocional dela, e muitas vezes ele pegou ela de joelhos orando por ele. E isso é impactante. Isso é impactante. Porque toda vez que um pai ou uma mãe vê um filho no seu quarto, investindo tempo com Deus, não tem como isso não ser impactante. Porque o evangelho é irresistível. Por isso que quando você vai falar para alguém, ele diz: eu não quero ouvir do evangelho. Porque ela sabe que o evangelho é irresistível. Agripa disse para Paulo: você tem que sair daqui, porque se você falar, estou parafraseando, não está literal assim, se você falar mais 5 minutos eu vou me converter. Porque o evangelho é irresistível. Eu amo a palavra de Deus. E é maravilhoso o devocional, quando você tem esse tempo devocional. Então você vai vendo as vidas sendo impactadas, os adolescentes, os jovens, os pais, as famílias. E com isso eu escrevi um livro, né? E foi esse o motivo pelo qual eu falei com o meu amigo pastor David. E aí nós estávamos orando para colocar o tema no livro, porque nós tratamos muito casos, por exemplo, de abuso sexual, tentativa de suicídio. Se você me perguntar, eu não vou lembrar qual foi o dia que meu telefone não tocou com esse problema. Difícil. Automutilação, né? Vocês já viram isso aqui? Até o Luca Martins já está falando um testemunho aqui da igreja, né? Eu vi ele falando, muito legal. Então todos os dias nós convivemos com isso. E aí nós precisamos atualizar o nosso
nosso algoritmo como pastor, nós vamos nos atualizar, porque nós não podemos tratar isso de uma maneira superficial. E você precisa de acompanhar para que isso, né? Você imagina que você ter 400, 300, 350 pessoas com muitos problemas assim, pensamentos suicidas. Então nós decidimos escrever tudo isso. E quando eu fui escrever, minha mulher falou assim: o tema desse livro tem que ser bombardeados. E aí eu escrevi o livro Bombardeados: suicídio, abandono, paternidade. Se você é alguém que o seu pai não cuidou de você, ou você foi abandonado, você sabe o impacto disso na sua vida. Na semana passada eu estava na minha igreja e eu tenho uma das meninas lá que eu sei que ela tem, o pai dela abandonou, e eu dei um livro de presente para ela. Um monte de gente comprando o livro, eu catei, conheço a história como pastor, e eu dei para ela, falei: eu quero te dar de presente aqui, minha filha. E ela ficou impactada, porque ela não tem o pai, e isso é uma coisa que mexe muito com ela. Eu choro muito, muitas vezes como pastor em oração, por ver alguns adolescentes tão feridos pelo abandono dos pais. Eu tenho 2 filhos, e eu sei o que é essa dor. Quando nós fizemos o nosso primeiro acampamento, um menino de 13 anos comeu 3 hambúrgueres, e era grande o hambúrguer que nós fizemos. Nós fizemos uma noite de hambúrguer e batata frita para eles. Eu falei: onde é que cabe nesse menino aí? Porque geralmente quem come mais são as meninas, né? Eu sei que aqui em Suzano não, só lá em Ribeirão Preto. E eu falei para ele: meu Deus, você vai caber tudo isso aí? Ele falou assim: nossa, isso é uma delícia. Eu nunca comi um hambúrguer. Com 13 anos. E como pastor, aquilo quebrou o meu coração. Então nós escrevemos um livro. Eu conto aqui o meu testemunho, porque eu me converti, como eu disse a vocês, na adolescência, com 14 anos. Eu falo um pouco dos ataques. Meu Deus, a escola hoje, quem estuda escola estadual sabe como que é isso, escola municipal, os ataques de hoje. Um dos meus líderes foi para a diretoria, quase foi expulso da escola, porque ele chamou uma menina pelo nome e não pelo gênero. E ele foi chamado de homofóbico e tudo mais, só porque ele chamou a pessoa pelo nome do RG e não pelo gênero como ela se identifica. Então nós temos um grande desafio, e esse livro é para ajudar nesse desafio. E para terminar, eu coloquei muitos testemunhos aqui, de muitos adolescentes que pensavam em suicídio, outros que não gostavam da igreja. E é incrível o que Deus tem feito na vida dessa galera, e eu tenho vivido isso com eles. E eu tenho vivido isso dentro da minha casa, porque a nossa filha é nosso laboratório pessoal. E ela tem sido completamente transformada pelo poder do devocional. O amor pela palavra, o amor em servir a Deus e o temor do Senhor. E com tudo isso ela tem dito: pai, só vou namorar na hora certa. Então já é um sinal de que Deus está operando, se Ele não voltar. Bom, tudo isso aqui nesse livro. São 3 anos, dos últimos 3 anos, obviamente, na nossa igreja, e 22 anos compactado aqui nesse livro. São muitas experiências, muito tempo servindo a Deus, fazendo a mesma coisa. E é uma alegria poder compartilhar. Obrigado, pastor David, poder compartilhar. E eu trouxe, vai estar lá no fundo depois, apenas R$30. Tem cartão lá, tem Pix, tem cheque fé datado. Você pode dar para 5 dias antes de Jesus voltar. E aí você deixa de comer o lanche e compra meu livro. Porque aí, se você deixar de comer o lanche e comprar o meu livro, eu pelo menos vou comer o lanche. Tá bom? Deixa eu entregar aqui. Obrigado. Amém. Livro de Juízes, capítulo 14. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho... No final do ano passado eu disse: Deus, eu quero impactar a minha própria vida e as pessoas que eu pastorei com a minha vida devocional dentro da minha casa. E isso nunca mais foi igual. Porque todos os dias que eu faço o meu devocional, eu sou impactado por aquilo que o Senhor fala ao meu coração. E eu tenho desfrutado da Bíblia de uma maneira muito especial. E quando eu cheguei nesse texto, obviamente que Deus vai sempre falando comigo a respeito das pessoas das quais eu pastoreio, do meu trabalho, da direção. A gente vem crescendo e vai estabelecendo. Eu estou fazendo agora uma apostila com 8 lições só para pais. Muitos pais precisam ser empoderados. Outro dia uma mãe chegou para minha mulher e falou assim: eu não sei o que fazer com o meu filho de 12 anos. Não sei o que fazer mais com o meu filho, não me obedece. Quantos anos ele tem? 12. Eu falei: começa dando uma surra, ué. Porque com 12 anos o menino já está mandando em você, quando tiver 18 vai bater na sua cara.
Essa é uma realidade, parece ser meio chocante, mas é uma realidade. Então nós precisamos de pais empoderados pelo Espírito Santo, que conheçam a Bíblia. Você quer ver? Um problema que eu tenho, então estou colocando a apostila, pais divorciados. Eles, quando se divorciam, eles pensam que perderam a autoridade de pai. Então eles não corrigem os filhos. Se tiver alguém aqui que os pais foram separados, você pode perceber que em algum momento da sua vida você correu um pouco mais solto. Aí você tem um pouquinho de dificuldade de se submeter à liderança. Você tem um pouquinho de dificuldade de chegar no ensaio na hora. Lembrando, isso não acontece aqui em Suzano, só lá em Ribeirão Preto. Por quê? Porque os pais se separam e aí eles ficam preocupados com a educação do filho da maneira errada. Aí então eles deixam os filhos irem porque parece que eles perderam a autoridade. E ainda que os pais se separem, eles continuam sendo pais. É muito desafiador. Então a gente vem trabalhando todos esses aspectos e crendo que Deus vai mudar uma geração. Todo sábado quando você está aqui, para você pode ser qualquer coisa, mas eu tenho certeza que assim como eu e a minha pastora Adriana de sábado, o pastor David vem aqui para marcar uma geração, marcar uma vida, marcar as pessoas. Mas você pode fazer isso com o seu devocional. Se você não lê a Bíblia todo dia, vai ser muito difícil você ficar firme com Deus. Aí às vezes uma pessoa fala, eu quero ir para outra igreja. Eu falo, amém, o reino de Deus é enorme. Mas você percebe que elas querem ir porque na verdade elas não querem ter um compromisso. Então firme-se com o Senhor. Firme-se no seu devocional. Firme com os amigos da igreja. Firme. Nós estamos nos últimos dias. Nós somos a igreja da última hora. E quando nós viemos aqui, não é, pastor David, nós viemos de maneira intencional. A gente vem para dar tudo. Juízes capítulo 14, verso 1, 2 e 3 diz: E Sansão desceu a Tímina, e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Bom, quando no capítulo 13 o anjo aparece à mãe de Sansão, o seu pai Manoá fica bravo porque como que o anjo apareceu para minha mulher e não apareceu para mim? Então ele, como todo bom homem, ele fala: vou comprar esse camarada aí. Ele faz uma oferta para o anjo, para que o anjo fale a ele. É muito interessante que quando chega no verso 13 e 14 do capítulo 13, ele pergunta, no verso 12, ele pergunta: o que vai ser desse menino? O que esse menino vai ser? E aqui já começa algo fantástico. Gaste as suas orações perguntando para Deus o que Ele preparou no seu futuro. Muitas pessoas querem sair correndo. Vou fazer isso, tal curso, vou namorar com tal pessoa porque eu vou fazer e acontecer. Não, aprenda com Jesus. Ele gastava mais tempo com a oração e menos tempo com os problemas e com o futuro. Vou repetir isso. Jesus gastava mais tempo com a oração, pedindo a Deus a direção, do que com aquilo que ele ia fazer efetivamente e com os problemas. E geralmente quando ele descia do monte da oração, a maior parte dos problemas que ele orava já estava resolvido. Quanto tempo você gasta pedindo a Deus a revelação do seu futuro? Eu lancei um desafio para os pais da minha igreja há alguns meses e disse para eles: muitos pais se desesperam e se desgastam. E talvez eu esteja falando com alguém que está indo para a faculdade e na sua casa está um caos, porque o seu pai talvez seja alguém, um profissional, um advogado, um médico, enfim, um professor de educação física, e ele é formado e ele quer forçar você a seguir o caminho do qual ele fez. Então esse é um momento de desgaste na família, porque na sua cabeça está pensando em outra coisa. Você não quer ser engenheiro, ainda mais agora que todo mundo quer ser digital influencer, e é um desgaste. E eu lancei um desafio aos pais, disse aos pais: olha, gastem tempo pedindo a Deus a revelação de qual é o futuro dos seus filhos. Isso vai minimizar desgaste, isso vai minimizar dinheiro, isso vai minimizar uma série de coisas e vai colocar você na direção certa. Porque não importa o tempo que você vai gastar pedindo direção,
Quando você tiver a direção, todo o tempo vai ser validado e todo o tempo vai reduzir para que você viva tudo que Deus tem para a sua vida. Mas muitos de nós, por conta das redes sociais, ficamos olhando a vida de um e de outro e nós queremos acelerar a nossa vida. Veja que agora no WhatsApp tem um e-mail e 2 para a pessoa falar rápido, né? Essa semana um amigo meu falou: Júlio, tem um amigo meu que fala tão devagar, que eu coloquei no 2 no WhatsApp e ele ainda estava falando devagar. Eu falei: rapaz, esse fala devagar mesmo. Você tem que apertar no 2 do WhatsApp só quando a mensagem for do diabo. Quando ele disser para você que você não tem futuro. Quando ele disser para você: mas os seus pais separaram, você acha que você vai ter um bom casamento? Aí você põe no 2 e depois você apaga a mensagem e diz: não, vou ouvir o que o meu Deus falou ao meu respeito. E eu te pergunto, quanto tempo você está gastando sobre o seu futuro com Deus? O pastor David fez uma pergunta aqui: aonde você vai estar daqui 10 anos? Deixa eu te fazer uma outra pergunta da que ele fez. Você já perguntou para Deus, que já está 10 anos lá na frente, o que Ele quer para você? Porque Deus já está no ano de 2032. Ele já está lá. Que tal nós perguntarmos para Ele, como fez Manoá: o que vai ser esse menino? Vamos fazer um exercício aqui rapidinho? Feche os teus olhos e diga a Deus: Deus, a partir de hoje, dentro do seu coração, não precisa falar em voz alta não. Senhor, a partir de hoje eu vou gastar tempo pedindo que o Senhor revele o futuro que o Senhor tem para mim. Diga para Deus: Deus, eu vou gastar tempo na direção que o Senhor tem para mim. Senhor, eu vou gastar tempo com a pessoa que o Senhor tem para mim. Deus, eu vou gastar tempo porque o Senhor já está daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E como o Senhor já está lá, que tal o Senhor falar comigo a esse respeito? Amém? Olha para mim. Gênesis 18, 19 está escrito assim: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que ele virá a ser uma grande e poderosa nação. Deus estava dizendo: eu vou contar tudo o que vai acontecer para Abraão. Eu vim aqui para ativar no teu coração a fé, para que você saiba que Deus quer falar para você o que vai acontecer nos seus próximos anos. Deus pode reduzir o seu tempo. Talvez hajam pastores, talvez existam igrejas que estão no coração do bispo para abrir, e Deus está esperando você buscar o que Ele quer para você começar a se preparar. Talvez há alguém que está desesperado para entrar no ministério, e Deus está dizendo: não, eu não tenho um ministério para você, eu tenho uma vida empresarial para você. Você vai ser um mantenedor da obra. Então gaste tempo na revelação de Deus. O pai disse: o que vai ser esse menino? O que esse menino vai ser? Deus já sabe o que você vai ser. Quando você sonhou, Ele já escreveu no livro dele aquilo que você seria, e você precisa gastar tempo com Ele. Você precisa gastar tempo intencional, direcionar, dizendo: Deus, qual é a direção? Talvez você está namorando uma menina que é a namorada de outro. Talvez você está namorando um menino que vai ser vai ser o marido de outra, a esposa de outro. E você está gastando o teu tempo sem pedir a Deus, porque você ainda está sem investir tempo com Deus. Não é vir à igreja para picar o cartão. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? É ser intencional na sua vida, é ser intencional no seu chamado, é ser intencional na sua vida emocional, na sua vida dos seus sentimentos, das suas emoções. Quantos ministros poderosos de Deus nós vimos tombar porque casaram com a pessoa errada? Quantas pessoas poderosas, com unção, com dom, com uma voz maravilhosa, que chegou aos 4 cantos do mundo, encheu todos os estados do Brasil, mas porque casou errado, o seu ministério foi reduzido a nada. Gaste tempo buscando a revelação de Deus, aquilo que Ele tem para você, para o seu futuro. Porque quando as coisas parecerem que nada está caminhando na direção certa, você sabe que foi o Senhor quem falou com você, e aquele momento é o momento de não fazer absolutamente nada, apenas esperar Ele trabalhar, apenas esperar Ele te moldar. Mas você sabe que você está na direção certa. Sabe qual é o seu sentido de propósito? É você estar num lugar e saber que você nasceu para aquilo. Há 3 semanas atrás eu estava falando para 7.000 adolescentes. Eu não fui pregar, mas eu fui apresentar o meu livro, 7.000 adolescentes e jovens. Era o Congresso Estadual de Jovens e Adolescentes da Igreja do Evangelho Quadrangular. E quando eu estava naquele lugar falando do meu livro, esse é o meu lugar de convergência. Eu nasci para isso. É isso que eu quero.
As coisas podem não estar da maneira que eu gostaria, ou talvez ainda não estão da maneira que Deus falou que seria, mas eu estou na direção certa. É só uma questão de tempo. E aí o seu coração vai andar sabendo que é apenas uma questão de tempo que as coisas vão acontecer e vão se manifestar e vão se revelar, porque você vai estar no seu lugar de convergência, no seu lugar onde Deus te chamou, na direção que Deus te chamou. Então você vai estar na empresa e você sabe que as coisas vão fluir e concorrer para o teu bem, porque o Senhor te levantou como mantenedor da obra, e você vai ser um empresário bem sucedido, e você vai conseguir passar aquela experiência, esse chamado, essa energia, essa alegria para outras pessoas, e você vai estabelecer o reino de Deus dentro do teu propósito. Talvez terminou um relacionamento, você está sofrendo, e Deus está dizendo: até quando você vai ficar de luto de uma coisa que eu já sepultei? Até quando eu vou ter que tomar atitudes por você, porque você não consegue tomar atitude sozinho? Eu tive que terminar esse relacionamento, porque eu já tinha falado com você, não deu certo, você está ferido, porque foi a única maneira que eu encontrei, porque eu prefiro te ferir do que te perder. Busque a revelação de Deus. Deus está desejoso de falar o que Ele vai fazer. Deus está desejoso de revelar a jovens aquilo que Ele vai fazer no futuro. Nós não podemos, como igreja, ver adolescentes e jovens ficando milionários com as redes sociais, crescendo. E eu falei isso outro dia na igreja e falo, sei que está sendo filmado aqui com toda a responsabilidade, porque eu sei da responsabilidade dessa casa, mas não existe Deus abençoar pessoas milionárias sem que essas pessoas vivam em santidade. Outro dia eu vi um MC comprando um carro de 1 milhão, e então a vida dele é cheia de revoada, e o negócio dele é um monte de mulher à noite, prostituição. E quando ele falou do carro dele, ele quis agradecer a Deus. O Deus que ele agradeceu é o Deus desse século, porque o nosso Deus é um Deus que abençoa, mas que quer que vivamos em santidade. Não nos enganemos com aquilo que os nossos olhos veem. Eu não creio num Deus que dá uma prosperidade para alguém que vai viver na prostituição e no pecado. O Deus desse século sim, porque Ele já cegou o entendimento deste mundo. Só que nós olhamos por isso e ficamos olhando o presente das pessoas. Olha bem para mim, que isso aqui eu quero que você grave no seu coração. Pare de focar no presente das pessoas. Gaste tempo com o teu futuro. Não importa qual é o presente das pessoas, porque você não sabe quais foram os processos que ela passou. Você não sabe o que aconteceu com ela para ela estar até ali. Se prepare para o teu futuro, porque há um futuro glorioso. Deus é um Deus de finais felizes. O nosso Deus é um Deus de finais gloriosos. O nosso Deus é um Deus especialista em fazer finais que ninguém poderia imaginar. O teu final já foi desenhado por Ele e vai ser poderoso. Gaste tempo buscando a revelação. O que vai ser esse menino? Deixa eu correr. Então o anjo disse para ele: esse menino não vai beber bebida forte. E ele nos leva ao capítulo 6 de Número da lei do nazireado. Mas olha que coisa incrível. O capítulo 6 de Números é, na verdade, uma prerrogativa do capítulo 3. Porque o que Deus instituiu no capítulo 3 de Números? O ministério levítico. Ele mandou então levantar Arão e seus filhos. E por que Deus levanta a lei do nazireado? Ele levanta a lei do nazireado porque Deus estava dizendo assim: se os que são oficiais, se os que foram chamados para o ministério sacerdotal, se os da tribo de Levi não der certo, nós temos essa turma aqui que vai estar de prontidão. Eu vou repetir isso aqui. Ele estava dizendo: se tiver uma galera que não está orando, que tem cargo, que tem função, eu vou usar quem está orando ainda que não tenha nada. Não, vou repetir isso aqui. Nós não somos filhos mais amados porque temos uma unção. Somos, pastor David? Você é pastor, eu sou. Somos? Não. Ai de nós se todo dia não abrir a Bíblia. Ai de nós se não orarmos todo dia. Ai de nós se nós... Então, eu não estou dizendo que Deus vai trocar. Preste atenção, eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se nós não tivermos firmes na presença de Deus, Deus vai sempre usar aqueles que estão gastando tempo com a oração e com a palavra de Deus. Era isso que Deus estava dizendo. Se o ministério levítico porventura se perder na oferta, como fez os filhos de Levi, eu vou ter homens como Sansão, que vai estar sendo usado por uma prerrogativa que eu abri. E Sansão era esse cara. Em outras palavras, Deus tinha dado para ele algo muito específico. E eu creio que a cada sábado que você está vindo aqui, pastor David, o Senhor fala ao meu coração, Deus está falando de maneira específica com cada pessoa. Isso implica em muitas vezes algumas pessoas tomarem decisões de saírem do trabalho que nós temos, por nossa causa, porque nós fomos tão
usados por Deus. E aquela pessoa foi tão específica que talvez ela volte para a cidade dela, que talvez ela vai fazer a faculdade onde ela fez. E esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é amarrar as pessoas, é colocá-las na direção do seu destino e do seu propósito, porque o reino é o mesmo. E então, o Sansão, ele é um nazireu de Deus, é um cara escolhido por Deus, uma prerrogativa. Deus tem algo fantástico, específico, poderoso com ele. E até aí, tudo bem. Porque o capítulo 13 vai terminar dizendo, no verso 25, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo, por vezes no campo de Dan, de Zorá e de Estaol. Então perceba, já havia começado na vida de Sansão o que Deus havia dito. Você não precisa falar nada, mas olha para quem está do teu lado e veja se ele está com cara de que já começou a obra de Deus na vida dele. Não precisa falar nada, só olha. Diz que já havia começado, Sansão já havia começado a se mover. Você está com cara de quem já começou o propósito de Deus na sua vida? O seu futuro começa hoje. Seu futuro começa quando você entende o que Deus tem para você. Já começou o seu futuro. Você já começa a se mover por aquilo, você já se mobiliza para servir. Eu me lembro que um dia eu recebi um pastor, isso há muitos anos atrás, na igreja do meu sogro. E quando ele foi entrar no carro, eu abri a porta do carro para ele. E ele falou assim: algum dia alguém vai abrir a porta do carro para você. Eu falei para ele: não, mas eu só estou abrindo para te servir. Ele falou: mas no reino é impossível você não fazer alguma coisa e você não colher lá na frente. Isso está intrinsecamente ligado com o teu chamado. E Sansão já estava se movendo, porque nós conseguimos nos mover num culto, nós conseguimos entender uma linguagem de quando nós precisamos de uma cura, de quando nós estamos com o coração quebrado. Então Sansão já se movia. E esse texto foi incrível, essa palavra veio ao meu coração. E quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, isso faz muito sentido do que eu estou pensando. Tem muito a ver com o que eu estou pensando da minha galera. Por quê? Porque eu comecei a ver eles ativados ministerialmente. Então eles estavam trabalhando, eles estavam orando. Mas de repente, volta e meia, um vinha me pedir oração porque estava preso na pornografia. Eu disse: Senhor, mas como? Eles estão ativados, eles querem orar. O Randy Clark foi pregar na nossa igreja, trouxe uma equipe enorme de americanos para ministrar cura. Uns 10, 15 adolescentes se colocaram à disposição para servir como intérpretes. E aquilo foi incrível, porque eu falei: Senhor, o Senhor pode usar eles de muitas maneiras. E o Senhor pode te usar de muitas maneiras. Mas de vez em quando um vinha, outro vinha e dizia: mas eu ainda estou preso na pornografia. Eu disse: como, Senhor? Se já começou, se já está acontecendo, se eles estão andando, se eles estão ativados, se eles estão orando, eles ligam, eles se preocupam. E o Senhor disse ao meu coração: porque eles são como Sansão. Sansão já estava se movendo, mas quando ele viu uma moça dos filisteus, ele disse: é ela. Ele não parou para perguntar para Deus, porque nós temos facilidade de nos mover nas coisas de Deus, mas temos dificuldade de lidar com as nossas próprias fragilidades. Então nós nos comunicamos bem com orar na igreja, com chegar mais cedo, com participar de reuniões, com visitar alguém, com ligar para alguém que não veio. Mas nós temos dificuldades quando os pensamentos suicidas ainda vêm. Mas nós temos dificuldades quando nosso pai e a nossa mãe, que ainda não se converteu, nos tratam mal e nós olhamos para aquilo com uma desesperança, como se isso nunca fosse mudar. Então nós temos facilidade de nos movermos, de nos movimentarmos. Às vezes levantamos, pegamos os cacos e vamos à igreja, mas nós perdemos completamente a esperança quando temos que entender e obedecer a Deus nas nossas fragilidades. É continuarmos servindo a Deus nos momentos de muita dificuldade, de muita dúvida. Você está com dúvida? Não tem problema em qualquer área da sua vida, só não tenha dúvida em continuar servindo a Deus. Só não tenha dúvida em continuar servindo ao Senhor, porque Deus ama, principalmente jovens que são constantes. Deus ama que jovens que estão com a tentação latente, que a mensagem está vindo, que o contatinho está vindo, mas você está ali constante dizendo: Deus, eu vou aprender a lidar com as minhas fragilidades. Em Mateus capítulo 4 nós temos uma lição. O deserto é o lugar que o Espírito Santo nos treina, nos ensina, nos capacita. E nós vemos um Jesus que acabou de ser batizado. Ele obedeceu, ele não tinha pecado. Ele fez como exemplo, ele fez para obedecer, ele fez para mostrar para nós como nós deveríamos fazer. Mas quando ele se batiza, ele vai para o deserto e ele vai ter que lidar com o diabo. E a minha pergunta para você é: como você lida com o diabo e com as tentações?
Jesus então mostra que o diabo, como é um espírito e um ser milenar, ele precisa ser tratado pela palavra. E como isso, embora isso pareça simples e cotidiano e repetido e batido, nós temos a mania de tropeçar em pedras pequenas naquilo que é fácil. Por isso que os filhos, os servos de Naamã disseram para ele: meu pai, se o profeta houvesse lhe pedido uma coisa difícil, porque nós queremos fazer coisas grandes para Deus, mas só pode fazer coisas grandes para Deus quem tem capacidade de se manter firme nas pequenas, quem consegue repetir as pequenas, quem não abre mão do seu devocional diário. Deus só faz pessoas grandes que são firmes nas pequenas diante dele. Um dia você vai derrubar o Golias, mas você precisa ser bom em levar o queijo para os seus irmãos. Você precisa ser bom em cuidar das ovelhas. Você precisa ser bom em salmodiar. Porque você vai aprender com tudo isso que nunca será na sua força. E quando você aprende que não será na sua força, você aprende agora a se comunicar com as suas fraquezas e falar com o diabo. O Éden mostra isso de uma maneira muito clara. O texto vai dizer que a serpente chega e fala: Eva, se você comer, você não vai morrer. E se não me falha a memória, é o verso 9 do capítulo 3 de Gênesis, que diz que o que chamou a atenção de Eva era a sabedoria que aquele fruto daria a ela. Então o que chamou a atenção da Eva era o que aquele fruto traria para ela. Porque o diabo é um vendedor de sensações. Ele diz: você peca porque você vai ver o que você vai sentir. Porque se você namora, ele quer dar a você a sensação do prazer e do pecado. Só que ele esquece de dizer a você que ele oferece o prazer, mas o prazer dele termina com culpa. E o prazer com Deus termina em bênção e alegria. Então o texto vai dizer que no capítulo 3, verso 9, Deus pergunta onde ele está. Na verdade, no verso 6, e quando a mulher viu a árvore, era boa para alimento e agradável ao olhar, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. 3 e 6 de Gênesis, em outras traduções está escrito: e ela desejou a sabedoria que o fruto lhe daria. Em outras palavras, quando você peca, você está esperando qual é a sensação que aquilo vai te trazer. Qual é a sensação de uma vida sexual ativa vai te trazer? Qual é a sensação de falar dos outros vai trazer? Há um prazer momentâneo. Perceba que é isso que o diabo quer vender, esse prazer. Então ele vem para Jesus e começa a querer vender a mesma coisa. E Jesus diz: não, eu estou firme na palavra. E ele estava dando respostas, porque quando o diabo vem te perguntar, olha para mim, quando o diabo vem te questionar, ele quer saber o quanto você conhece de Deus. Ele quer saber o quanto você conhece da palavra. Porque a matéria-prima do diabo é a ignorância. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância, o diabo não. O diabo pega toda a ignorância que nós temos e trabalha nela para que nós sejamos escravizados. Por isso a Eva ficou: nossa, a sabedoria que esse fruto vai me dar. Mas na verdade o que aquele fruto trouxe para ela foi a expulsão do Éden. É óbvio que a expulsão do Éden, nós poderíamos aqui falar sobre a graça, quando Deus tira eles do Éden. É porque Deus é um Deus de graça. Porque se ele comesse da árvore, eles comeram do bem e do mal, mas se eles comessem do fruto da vida, eles seriam pecadores eternos. E Deus os tira para livrá-los, porque é isso que ele faz conosco. Mas uma pessoa dentro da igreja que vive de sensações: eu gostei do culto hoje, eu não gostei muito do culto hoje, eu não sei se eu vou. Esse está vivendo nas sombras da ignorância. Porque eu não venho aqui para saber se o culto é bom ou não para mim. Eu venho aqui para dar o melhor culto para o meu Deus. E o melhor culto para o meu Deus não é quando eu estou bem, é quando eu o adoro, independente do momento que eu estou vivendo. É quando eu adoro a Deus, independente se a minha vida está de pernas para o ar. Mas eu continuo firme. E o Sansão não conseguiu lidar. O pai dele questionou e a mãe dele: mas não existe ninguém do nosso povo. E o texto diz, no verso 3 termina dizendo: ela me agradou.
E quando eu leio isso, eu já me lembro logo de 1 Tessalonicenses 4:3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Na semana passada nós íamos fazer um culto e preparamos tudo. Na verdade, o podcast é no terceiro culto, seria semana passada. Montaram uma mesa, eu subi. De manhã eu tinha feito uma visita para uma menina que tinha tentado se suicidar, eu e a minha esposa. Não conseguimos entrar, uma coisa terrível. E o nosso coração quebrado, eu e da minha esposa. E nós orando por aquilo. E aí então eu subi, peguei o microfone para começar o podcast. E o Senhor falou para mim, e eu senti o Espírito Santo gemendo. E eu falei, hoje nós vamos orar. Hoje não vai ter podcast, hoje vai ser culto de oração. Não estava programado. E os nossos cultos são certinho. Acredito que como aqui. O primeiro é workshop, o segundo é meninos e meninas, o terceiro é o podcast, o último é pais e filhos. E faz anos que nós fazemos assim, eu não lembro da última vez que havia furado. Mas na semana passada eu senti o Espírito Santo gemer e trouxe à frente. E o Senhor disse ao meu coração, na cidade de Ribeirão Preto, Senhor, enquanto eu estava orando, o Senhor foi falando comigo. Há muitas pessoas que hoje sábado estão se preparando para se prostituir, para se drogar. Sim ou não? Às vezes até familiares nossos que não querem a igreja. O Senhor disse a mim, chame à frente aqueles que os meus olhos estarão vendo que querem uma vida de santidade nessa cidade. E eu disse aos adolescentes, se há pessoas que estão se preparando, para a galera que estava ali, eu disse, se existe uma galera que está se preparando para pecar, Deus quer saber se existe aqui uma galera que quer se santificar. Então se você quiser se santificar, venha ao altar, se ajoelhe aqui, nós vamos ficar 1 hora orando e chorando aqui por essa cidade. E dizendo, Deus, se há muitas pessoas que pecam, se há uma avenida aqui na nossa cidade, lá existe uma avenida enorme, que é uma avenida de prostituição. Nós começamos a orar e dizer, aqui na Avenida Castelo Branco 777, existe uma galera que vai te santificar. E na casa de cada um, o Senhor vai olhar e nós vamos estar no devocional. Porque um dia eu estava tomando café, e eu tive uma visão. Eu via papéis de Bíblia, como se fosse uma chuva. Eu falei para minha esposa, eu estou vendo uma chuva de Bíblia. Mas não de Bíblia inteira, eu vejo uma chuva de páginas da Bíblia. E o Senhor disse ao meu coração, era em maio isso aí, eu terminei de ler a Bíblia a primeira vez, já estou na segunda esse ano. E o Senhor disse a mim, o seu amor pela palavra, de ler 7 capítulos por dia, não é muito, mas eu estou me dedicando, vai impactar todo o trabalho e todos aqueles que você está vivendo. E eu estava naquela semana começando o livro de Deuteronômio, já tinha começado. Uma semana depois eu chego no capítulo 32 de Deuteronômio. E no verso 2 está escrito assim, a minha doutrina gotejará. E eu falei, uau, é isso? A chuva que eu vi é porque a sua doutrina vai estar em cada casa, estabelecendo essa galera, para que nessa cidade Deus saiba que existem pessoas que estão preocupadas em santificar ao Senhor, em não viver uma vida de pecado e em saber se comunicar com as suas fraquezas e não apenas ceder a elas. Tudo bem, se nessa semana ainda, se alguém te ligasse, você não suportaria, mas a partir desse culto não pode ser mais. Tudo bem, se o teu ex te ligasse, e você talvez esteja entrando na igreja pela primeira vez, ou se é um amigo seu, parceiraço seu de infância, te chamasse para ir sair, dar um rolê e sair, ficar com todo mundo. Tudo bem, não era para ser assim, mas Deus sempre fala daqui para frente, não é? Mas hoje, depois desse culto, você precisa aprender a lidar com as suas fragilidades. Sansão disse, eu quero porque ela é agradável a mim. Saia daqui para ser incenso suave à sua vida e agradável às narinas de Deus. E servir e viver para a glória de Deus. Sansão, o Senhor tem um chamado, você já sabe qual vai ser o futuro, mas agora no meu presente, as coisas estão tão ruins que eu quero que ela seja como eu quero. Se você é um jovem que quer as coisas apenas do seu apenas do seu jeito, se você é um jovem que quer as coisas apenas do seu jeito, desculpa a minha sinceridade, você vai ter que voltar para o departamento infantil. Porque fazer as coisas do jeito que quer é apenas para crianças. Nós já estamos em outra fase, nós estamos em outra estação, nós estamos em outro lugar. Eu não aceito a minha turma querer transferir para mim uma responsabilidade que é de todos.
E quando eles vêm falar, pastor, você precisa fazer, precisa acontecer, eu disse, não, nós precisamos fazer, porque não fui eu que morri na cruz por vocês. E significa que todos nós temos que fazer alguma coisa. Eu faço na igreja, eu faço com a minha família e você faz na sua escola. Você faz no seu trabalho, você faz onde vocês estão. Vocês vão fazer com os seus pais. Eu já ouvi testemunho de pais que viram a transformação de filhos e foram para a igreja se batizar, porque viram o filho lavando a louça, porque viram o filho arrumando a sua cama. E eles começaram a mudar o mundo deles, e como eles começaram a mudar o mundo deles, Deus começou a mudar tudo à sua volta. Porque agora eles começaram a aprender a se comunicar com as suas fraquezas. Ei, Sansão, você pode ser forte, você pode ter um cabelo bonito, mas você ainda não aprendeu a lidar com as suas fraquezas. Não importa o tamanho da unção que você tenha, enquanto você não aprender a lidar com as suas fragilidades, Deus não vai fazer por completo tudo o que Ele tem para a sua vida. Isso serve para mim também, eu sei na minha vida. Se uma moça nova na igreja te seduz ainda porque ela é nova, e você fala, meu Deus, chegou agora, e esse é o meu ministério, de cuidar das meninas que chegaram agora. Eu só tenho esse Ribeirão Preto, aqui não tem. Passar de fase, crescer em Deus, se comunicar com as fraquezas. O diabo está querendo saber o quanto você conhece de Deus e o quanto você foi transformado. Você ainda fica magoado porque o seu pai e sua mãe não se converteram e ainda te tratam mal. Você precisa mudar de fase. Não significa que você não vai ficar magoado, significa que você não vai ficar velando isso há muito tempo. Você vai ficar magoado, vai colocar diante de Deus e vai seguir orando por eles para que eles sejam salvos. Deus está esperando, o mundo está esperando a manifestação dos filhos amadurecidos de Deus. Não é vir todo sábado na mesma cadeira, é vir aqui receber uma palavra e saber qual é a minha parte, e da minha parte qual é a minha responsabilidade. Então acontece muitas vezes lá no meu trabalho, por exemplo, algum adolescente não vem, alguém não vem, algum jovem não vem, e aí a galera fala, tá vendo, o pastor, o fulano lá não veio, você tem que ir atrás dele. Eu falei, e você fez o quê? O que você fez? E agora eu estou fazendo uma estratégia no meu culto agora. Então eu vou começar o culto, antes de começar a pregar, eu falo, quem aqui sentiu a falta de alguém? Aí alguns levantam a mão e falam, fica de pé, pega o celular, liga para ele aí agora, no meio do culto, e pergunta por que não veio. Porque é muito fácil querer transferir para mim uma responsabilidade. Liga cada um, se cada um ligar, se cada um aqui, semana que vem trouxer mais um, nós já temos o dobro. Só que essa matemática a gente fica sempre achando que a responsabilidade é do líder ou do pastor. Porque é muito mais fácil ouvir alguém que não quer vir mais porque está dodói. Porque nós temos facilidade em ouvirmos as fraquezas de outros. Mas Paulo disse em Romanos, não apenas chore com os que choram, mas se alegrem com os que se alegram. Não é apenas ter misericórdia dos que são fracos, mas é também entender o porquê alguns estão se fortalecendo, e unir forças, e ser um elo, e ser alguém que é um instrumento para incendiar essa galera. Eu não olho para as minhas fraquezas e me comunico como se hoje uma menina me chamou e falou que estava indo para outra igreja, e eu disse, nós somos todos do reino, você pode ir para a igreja que você quiser, vai com Deus, que o Senhor te abençoe. Porque não tem a ver com placa, tem a ver com o reino. Mas eu disse, mas vão cuidar dos seus problemas? Porque o pastor conhece os problemas. Quando o pastor David dizia aqui que ele fez gabinete com um monte, ele estava dizendo, em outras palavras, para você que não entendeu, ele estava dizendo, ele estava cuidando de toda essa galera. Fazem 4 meses que meu trabalho acaba às 7 horas e eu nunca consigo sair antes das 9. Atendendo. E olha para mim, sabe qual é a minha impressão? Não sei se o pastor David tem essa mesma impressão, mas a impressão que eu tenho é que eu estou enxugando gelo. Parece que eu não estou fazendo nada. Você fala, você prega. É óbvio que você vê o trabalho crescendo, Deus abençoando, um monte de coisa acontecendo, um monte de testemunho. Você fala, Senhor, parece que eu estou enxugando gelo. Alguns ainda não se conectaram com as coisas de Deus, com o futuro que Deus tem, ainda dão ouvidos ao diabo. Sansão, sério mesmo, que com todo o teu potencial, que com toda a tua força, você vai deixar a sua vida se esvaziar por aquilo que te agrada?
ainda que isso não agrade a Deus. Por isso que eu amo o apóstolo Paulo, e tem um versículo que eu guardo muito no meu coração, Romanos 7:22. No meu interior eu tenho prazer na sua lei. Vou explicar o que significa isso. É você estar em momentos muito difíceis, e o diabo dizer a você: cadê o seu Deus que não está olhando por você nesse momento? E você dizer: não importa o que está me acontecendo por fora, não importa qual área da minha vida esteja péssima, aqui dentro eu tenho prazer na lei de Deus. É continuar firme. As pessoas não veem, né, pastor David, as nossas lutas. Quanto tempo tem seu menino mais novo? O Arthur tem 6. 2 meses. Mas há um ano atrás, como é que estavam as coisas? Você tinha acabado de perder um bebê? É nesse momento. Vocês assistiram a Paixão de Cristo? Vocês são todos novinhos, não assistiram, né? Isso aí faz uns 20 anos. Mas quando Jesus está sendo crucificado, acho que é nessa cena, não lembro exatamente a cena, o diabo aparece segurando um nenezinho do colo. Nossa, aquilo ali para mim prefigura bem o diabo, porque ele sempre quer fingir que ele é bonzinho. Então a mensagem para Jesus é: tá vendo? O seu pai te desamparou e eu estou aqui segurando o meu filho. Para trás de mim, Satanás. Eu não quero nada com você. Ele está levantando como uma geração como Jó. Ainda que eu morra, nele esperarei. Ainda que a minha vida sentimental não ajuste, nele eu esperarei. Você não entende que o que você está vivendo é uma preparação para o futuro que Deus tem para a sua vida? E eu termino com esse testemunho. Ruth Graham, seus pais eram missionários na Coreia do Norte. Durante toda a infância dela, os pais dela pouco ficaram com ela. Ela tinha tudo para ser uma menina traumatizada, porque os pais eram obreiros, eram missionários, mas ela passava a maior parte do seu tempo sozinho. E quem olhasse para ela, e até mesmo nós que somos pastores, diríamos: que pais são esses que são missionários e estão deixando a sua filha sozinha? Então ela cresceu a sua infância, a sua adolescência, e a maior parte do tempo ela estava sozinha. Então durante muito tempo ela aprendeu a viver com a sua própria companhia, e aquilo era um dilema para ela. E Romanos 7:22 é a resposta para o dilema de Romanos 7:19. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Como que eu venço esse dilema? No meu coração, amando a lei do Senhor. Então muitas pessoas preocupadas com aquela menina, porque ela cresceu e ela vivia sozinha, e ela teve que aprender a celebrar a sua companhia, e ela foi crescendo assim, até que um dia ela casa com Billy Graham. E as coisas começaram a fazer sentido, porque ela casou-se. Sabe como foi a maior parte da vida dela? O marido dela pregando no mundo inteiro e ela sozinha. Mas ela já sabia, Deus já havia treinado ela para aquilo. O que você está passando é o treinamento para o teu futuro, e você não entendeu ainda. Está brincando com Deus, está brincando com as suas fraquezas, e o Senhor está dizendo: isso é um treinamento para o teu futuro que eu já tenho preparado para você, Sansão. Sansão, pare de querer as coisas que te agradam. Então é óbvio que desagradava uma menina não ter a companhia do pai, era óbvio que desagradava uma menina não ter a companhia da mãe, mas ela tinha a companhia de um Deus que já havia escrito o futuro dela, e no futuro que ele havia escrito para ela, ela casaria com o maior evangelista que o mundo havia visto da sua época. Ela estava preparada para aquilo. Quando ele precisava pregar no mundo, rodar no mundo pregando, e aquela mulher ficava sozinha com os filhos, ela já estava preparada por Deus. Ele está te forjando. Nós não podemos ter uma juventude fraca. O mundo está crescendo com a ideologia do gênero. Nós não podemos mais chamar as pessoas pelo nome do RG, temos que chamar pelo como ela se identifica. O Senhor está nos preparando um exército forte. Não dá para ficar mais com mimimi dentro da igreja. Nós precisamos nos levantar com força, dizer: eu não estou aqui para me agradar, ainda que eu morra, nele eu confiarei e esperarei. Eu não vou gastar mais tempo com o que o diabo fala para mim. Eu não vou mais ouvir a voz das minhas fraquezas e daquilo que eu quero que me agrade.
Se eu tiver que esperar mais um ano para namorar, eu vou esperar. Eu não vou mais quebrar a minha cara. Eu não vou mais namorar com alguém que parece que é crente, mas não é. Eu vou me guardar, eu vou me santificar, eu vou me arrepender. Porque eu sei que o meu Deus está me forjando para o meu futuro. Quando você consegue conversar com as suas fraquezas, você está começando a amadurecer para o futuro poderoso que Ele tem para você. Ele vai te colocar no teu ponto de convergência, de crescimento, de potencializar aquilo que Ele colocou no seu coração. Ruth Graham é um exemplo de que Deus está preparando muitas pessoas onde os olhos das pessoas não estão, mas os olhos dele estão. E o olho dele está quando você abre a Bíblia na sua mesa e você está sozinho e ele puxa uma cadeira e senta ali e diz: é isso que eu quero, é só isso que eu quero. Quando você se ajoelha em dias difíceis e diz: Deus, está difícil demais, mas eu quero você, tenha certeza, Ele está ali do seu lado dizendo: é isso que eu quero de você. E a minha pergunta é: você quer o que Deus quer de você? Ou você quer apenas agradar você? Ou agradar a tua turma? Ou agradar as pessoas da escola? Ah, você é fraco demais se quer agradar as pessoas. E eu não estou falando isso como uma crítica, estou falando isso debaixo do poder do Espírito Santo. Ele quer te fortalecer. Se o relacionamento acabou, pare de chorar, já foi o seu tempo de luto. A Bíblia diz que Davi chorou porque o seu filho estava doente, mas quando morreu não tem mais jeito. Ele se levantou, tomou banho, comeu e foi seguir a sua vida. Deus respeita o seu tempo de luto. Porque alguém tirou o seu cargo, tirou sua função, acabou, chega, deu tempo de chorar, agora é tempo de se levantar. E se levantar para agradar a Deus. Fique de pé no seu lugar. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, essa é uma fraqueza que todo homem tem: não poder salvar a si próprio. Romanos 10, 9 e 8. Se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca, você estará salvo. Há alguém que quer entregar sua vida a Cristo nesta noite? Você ainda não é crente, está vindo aqui pela primeira vez, eu não sei quantas vezes. Alguém te convidou, mas você ainda não entregou sua vida para Jesus. Ah, chegou a sua vez, você achou que não ia chegar? O Senhor te ama, Ele te cerca, por trás e por diante. Você corre para lá, tem alguém que é crente. Você corre para o outro lado, tem alguém que está afastado e fala do amor de Deus para você. E nesta noite as portas da salvação estão abertas para você. Alguém quer entregar sua vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão se você quer. Se alguém quer entregar sua vida a Cristo. Alguém? Tem alguém que estava afastado da casa do Senhor e quer voltar nessa noite? Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar? Não há ninguém? Eu quero fazer o último convite. Tenho mais 2 minutos, pastor David? Você que não conseguia se comunicar com as suas fraquezas, então vinham os pensamentos maus, pensamentos de pecado, e você não conseguia se comunicar, sai do seu lugar. Eu quero orar por você, vem aqui à frente, eu quero orar, quero ministrar sobre a sua vida força, eu quero ministrar sobre a sua vida graça. A Bíblia diz que Paulo por 3 vezes orou, e a Bíblia diz: por 3 vezes eu orei pedindo a Deus que tirasse o espinho na minha carne. E o Senhor disse: eu não vou tirar este espinho, porém a minha graça vai ser suficiente para você. Talvez você ainda se vê com pensamentos suicidas, e isso te consome, você pensa que uma hora isso vai acontecer. Não, Ele vai te ensinar a falar com as suas fraquezas, com as suas fragilidades. Você veio à frente, Ele vai te encher de autoridade. Você vai conhecer o teu Deus. Ele vai dizer: eu tenho saída para você, eu tenho resposta para você. Eu tenho hoje, através da minha graça, poder para você sair dessa situação. E não só isso, a minha graça vai te ajudar a se comunicar com as suas fraquezas. Você não vai pecar mais, você não vai ficar mais preso à pornografia, você não vai ficar mais preso a um relacionamento de pecado. Não, Ele está te colocando adiante, Ele está abrindo a janela do futuro, Ele está abrindo a janela do teu futuro e dizendo: dá uma olhada aqui, quantas coisas poderosas eu tenho para você. Talvez no seu coração haja um desejo de servi-lo, de pregar, e você diz: mas olha como eu ando ainda. Ele está dizendo: a minha graça vai te bastar, e eu vou te usar de maneira poderosa. Deus, Jesus sai das águas do batismo e vai ao deserto, enviado pelo teu Espírito.
E foi o teu Espírito, através desta palavra, não de mim, mas da sua palavra, que trouxe esses jovens aqui à frente. E ali, Pai, o Senhor teve autoridade para colocar o diabo para correr. E esta é a autoridade que o Senhor está te dando. Você vai colocar o pecado para correr na sua vida. Você não vai mais se sentir fraco e vulnerável. Você vai ter força. Essa força vem pela tua dedicação à palavra. Leia a Bíblia, ore. Ele vai te dar força. E o Senhor está dizendo, Ele vai levantar você para cuidar de 10, 20 pessoas. Eu posso ver cada um desses aqui que vieram à frente, multiplicados por 20, por 30, e muitos jovens sendo alcançados. Você era influenciável até hoje. Você ia pela cabeça dos teus amigos até hoje. Mas você vai influenciar. Você vai ser um evangelista. Vai começar a trazer a sua galera, a sua turma, os seus grupos de WhatsApp. Você vai trazê-los à igreja. Deus te deu esse poder. Você sempre pensa, na minha turma eu sou o mais fraco, de ideias mais fracas. Era até esta noite. Nesta noite você está recebendo o poder do Espírito Santo, a graça de Deus te invadindo, para que você seja uma influência dentro dos teus relacionamentos. A tua família inteirinha vai ser salva por tua causa. A mudança que Deus está trazendo hoje, eu posso sentir o poder de Deus aqui, a graça de Deus fluindo neste lugar. Deus está levantando em geração, em Suzano, uma geração. Deus, do teu alto e sublime trono, olhe para Suzano agora, para a Igreja Cristã Mundial, e que os teus olhos contemplem jovens prontos para se santificarem. Se nesta noite há jovens que estão se preparando para pecar, nós estamos nos preparando para nos santificar. Nós estamos nos preparando para te buscar, para te amar, para amar a tua palavra. Ah, Suzano nunca mais vai ser igual. Os jovens dessa cidade vão ser atraídos a este lugar pelo poder do teu Espírito. Orebacandoramachandorabacandarai. Eu posso sentir uma graça de Deus tão poderosa aqui. Eu posso sentir. Eu quero orar. Pastor, me dá mais 3 minutos. Eu quero orar por pessoas que se sentem tímidas. Fiquem aqui à frente, vocês estão recebendo uma graça. Deus quer revolucionar essa cidade. Mas há pessoas que dizem, eu sou tímido para liderar, eu sou tímido para falar, eu sou tímido para evangelizar. Saia do seu lugar, Ele não nos deu espírito de temor. Haverá uma autoridade sobre a sua vida agora. Você vai ser ativado ministerialmente agora. Se você é uma pessoa muito tímida, sai do seu lugar, saia rápido. Eu preciso terminar. Ele está falando com pessoas que sentem vergonha de pregar, vergonha de cantar. Talvez você tenha um dom para cantar e nunca veio à frente, nunca se inscreveu numa audição. Sai do seu lugar. Ele está dizendo, eu quero falar com os tímidos. Eu quero ativar os tímidos. Oreba candoraba, xurie candoraba, xandoraba candará. Ele vai ativar um medroso, ou melhor, um corajoso. Um corajoso é um medroso que acabou de orar. Ouça o que eu estou te falando. Um corajoso é um medroso que começou a orar. Alguém poderoso e influente era alguém que era tímido, tímida, e foi cheio do Espírito Santo. Senhor, encha-os agora. Timidez, ouça a voz do Senhor. Você se comunicava com a sua timidez e ela era maior do que você até hoje. A partir de hoje não mais, porque você está sendo ativado pelo Espírito Santo para abrir a tua boca e influenciar. Há um poder de influência sobre essa cidade, desta igreja, e esse poder está sendo derramado, e essa unção está sendo derramada sobre os jovens. E os tímidos não serão mais tímidos. E alguém que não falava, mal cumprimentava, vai ser visto pregando o Evangelho, vai ser visto pregando nas praças, pregando no altar, porque o Senhor está trazendo uma ativação hoje. Não mais tímido, não mais timidez. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Vem agora, vem agora. O Senhor não nos deu, eu oro baseado na sua palavra. O Senhor não nos deu espírito de timidez. Não nos deu timidez, mas de amor e de temor. Poder do Espírito Santo
invada esses jovens. Eles vão começar a fluir como nunca imaginaram. Todo o potencial deles vai fluir. Águas vivas vão fluir do interior deles, e eles vão frutificar. No nome de Jesus. Onde havia uma ação maligna, uma cadeia maligna, um sofisma maligno de mentira, que você nunca conseguiria falar ou romper, caia por terra agora, no poder que é no nome de Jesus. Toda prisão, agora, toda consagração, coração aberto para o Espírito Santo, nunca mais corpo fechado, coração aberto para o Espírito Santo, toda cadeia, todo pacto com entidades malignas é desfeito agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto o poder de Deus. Eu sei que Ele está aqui. Fala em novas línguas. Vamos encher o céu de louvor e adoração. Vamos trazer os olhos de Deus para nós. Eu amo esse ambiente profético. Eu amo. Eu amo esse ambiente profético de cura, de libertação, de transformação. As cadeias são quebradas. Nunca mais, Sansão, você vai viver para agradar o teu coração enganoso. Nunca mais. Nada melhor que